É o Vida e Saúde no ar, seja muito bem-vindo a mais um programa, eu espero que você aproveite. Fique aqui comigo, pare um pouquinho as suas atividades para prestar atenção, porque o programa está cheio de informações preciosas que vão fazer diferença na sua vida. Você sabe que o Vida e Saúde é um programa que tenta informar, que tenta ensinar, que tenta garantir uma melhor qualidade de vida, não só para você, mas para aquelas pessoas que estão ao seu redor, aquelas pessoas que você ama, que você sabe que estão passando por alguma dificuldade e aqui de alguma maneira a gente tenta socorrer, ajudar. Então por isso mesmo eu quero convidar você para entrar no nosso blog novotempo.com/vida e saúde. Lá tem receitas, lá tem dicas de saúde, tem muita coisa bacana para você, tem até os programas antigos que você quiser rever, você pode acessar lá, tá tudo lá no nosso blog. Tem o Facebook também, que você pode acessar e pode curtir as nossas publicações lá também, pode também deixar o seu comentário, que inclusive muitos desses comentários têm se tornado pauta aqui do Vida e Saúde, a gente fazendo um programa cada vez mais preparado para atender às suas necessidades. No programa de hoje, na verdade, durante toda essa semana a gente está falando sobre o câncer infantil, mas hoje, especificamente, você aprende a identificar e você entende um pouquinho melhor como que o câncer se desenvolve. No programa de hoje também vamos conversar um pouquinho sobre dieta para idosos, aquela fase da vida onde pode ser a melhor idade, mas a gente precisa de alguns cuidados básicos e você aprende aqui qual a alimentação ideal para esse momento da vida. Vida e Saúde está só começando. Eu quero apresentar para você o Dr. Gustavo Ribeiro Neves. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Bem-vindo ao Vida e Saúde. Obrigado. O Dr. Gustavo, ele é diretor técnico do GEPASSE e ele é oncologista pediátrico. Doutor, quando a gente ouve aquela notícia, fulano de tal está com câncer, e principalmente se é uma criança, normalmente a primeira reação é um susto, um pavor, uma chateação. Mas eu queria entender um pouquinho o que é um tumor e como que ele se desenvolve, porque eu acho que a informação, nesse caso, ela é muito importante. Não só nesse caso, mas nesse caso específico, eu acho que a gente precisa primeiro entender o que é para a gente poder encarar a coisa de maneira competente. Sempre um tumor sempre tem um estigma. O tumor pode ser um tumor benigno, né? E um tumor maligno que um câncer. O que é um câncer? O câncer é uma proliferação de células. Na verdade, todo o câncer, ele surge de uma única célula que ela sofre uma alteração genética que vai culminar com um crescimento desordenado. Então, os órgãos, eles têm um crescimento das células, mas eles respeitam os limites. Uma célula do câncer é uma célula que cresce desordenadamente e não respeita limites. Então, ela passa a invadir outros órgãos e, com isso, a proliferação desses tumores pode levar à morte. Mas o câncer é um grupo de doenças, né? Ele tem características peculiares em cada fase da vida e vários fatores influenciam. O câncer infantil também acontece da mesma forma? Da mesma forma. O que diferencia bastante o câncer da criança e adolescente em relação ao câncer do adulto, é que o câncer do adulto está muito mais relacionado a exposições ambientais. Por exemplo, alguém que fuma durante um período muito grande da vida, essa exposição ao cigarro e outros componentes pode causar um dano nas células pulmonares e isso gerar um câncer. Tá. A criança e o adolescente não têm tempo de vida suficiente para essa exposição. Então, os cânceres estão mais relacionados já a predisposições genéticas próprias e que isso podem dar origem a isso. Por exemplo, alguns vírus, algumas outras situações, medicamentos que a mãe possa até ter usado durante a gestação podem ser um dos fatores que causam. Mas existem inúmeros fatores e, na verdade, o câncer infantil e do adolescente, ele não é necessariamente alguma consequência de alguma coisa que essa criança ou adolescente praticaram ou foram expostos. Exatamente. Hoje nós temos muitos estudos ainda tentando evidenciar as causas. Nós sabemos hoje muito como tratar, mas as causas ainda nós temos muitos questionamentos. Doutor, agora eu queria saber o seguinte, como é que eu posso ficar alerta, como é que eu posso perceber o câncer infantil, principalmente, mais precocemente? Porque a gente sabe que o câncer hoje em dia, quanto mais cedo a gente descobrir, melhor são as chances de tratamento e melhores são as chances de sucesso desse tratamento.
O que é preciso ficar esperto? Os pais que estão nos assistindo devem analisar, devem ver melhor. Muito importante, quando a gente fala de câncer infanto-juvenil, 30% desses cânceres são cânceres do sangue, as leucemias. Então, para esse tipo... Nossa, uma taxa bastante alta, 30%. 30% é o câncer mais comum na infância. Então, para esse tipo de câncer, os sintomas mais comuns são manchas roxas pelo corpo, a presença de palidez prolongada, uma criança que vai ficando pálida, uma criança que vai ficando com pouca atividade, a presença de febre, aí é importante que se fale, porque criança tem febre sempre, uma febre prolongada, com mais de 7 dias, dor nas pernas, né? Além disso, sangramentos gengivais. Isso são sintomas mais comuns de leucemias na infância e na adolescência. A segunda causa de câncer na infância são os tumores cerebrais. Nesses casos, é importante a dor de cabeça é um sintoma muito importante. E que tipo de dor de cabeça? Porque a dor de cabeça as crianças sempre têm. Realmente. A dor de cabeça que piora muito com o tempo, ela se torna cada vez mais intensa. Uma dor de cabeça que atrapalha a criança na sua atividade cotidiana, ela muda a personalidade da criança. A criança vai ficando muito irritada. A dor deve ser muito intensa, então a criança não consegue controlar. É uma dor que vai ficando incontrolável, ela vai ficando muito irritada, e com isso também associa um outro sintoma que é o vômito. O vômito, e quando vomita, melhora um pouco a dor de cabeça. Esse é um sintoma importante, associação desses dois sintomas. E quando a criança acorda durante a noite com dor de cabeça, esse é um sintoma muito E aí, esse é um sugestivo. sintoma constante, constante, tipo, todos os dias ela tem? Exatamente. Ou varia muito? Ela vai tendo todos os dias. Então, quando alguém procura a gente lá no Hospital GEPASSE e fala, olha, essa criança tem uma dor há 2 anos, geralmente eu acredito que não seja câncer, porque a dor do câncer é uma dor que geralmente tem desde os últimos 6 meses, ou pelo menos aí, e que vem se intensificando. É intensa. Então, se a criança está todo esse tempo, por exemplo, no caso de 2 anos, realmente ela está sobrevivendo até que... É uma dor esporádica, não deve ser câncer. Porque as dores esporádicas, por exemplo, enxaqueca. A criança tem enxaqueca, tem náusea, tem vômito associado à dor de cabeça. Mas é esporádico. Aqui, a dor de cabeça do câncer é uma dor persistente que vai se intensificando. Esse é um detalhe. Um outro detalhe importante é que qualquer mudança de motricidade de uma criança é importante. Uma criança que passa a ter problema para andar, uma criança que perde equilíbrio, uma criança que tem dificuldade de escrever. Que antes realizava essas atividades com facilidade, agora começa a ter um pouco mais de dificuldade, esquecimento até. Qualquer sintoma neurológico que não existia. Então isso é suspeito. Agora, doutor, vamos falar de diagnóstico. Então, você disse para mim que uma criança que de repente está há 6 meses com o mesmo sintoma e a coisa está piorando. Com 6 meses, é um diagnóstico precoce ainda, ou quando que... Não. Como que a gente faz essa definição? Para cada tipo de tumor, eu tenho um tempo esperado de sintomas. Tá. As leucemias se manifestam muito rápido. Então, rapidamente você tem sintomas que, por um exame simples, se faz a suspeita, que é um exame de sangue, hemograma. Outros tumores, por exemplo, localizados em alguns locais, como a região pélvica, eles precisam estar grandes para darem sintomas. Então, esse é um problema, eles são silenciosos. Mas também a incidência é menor, não é? Os tumores abdominais, eles constituem um grupo que não é tão raro, seria a 3ª, 4ª causa de câncer, né? Então é importante os pais sempre, ao darem banho nos filhos, dar uma examinada. Ver se não tem nada fora de tamanho, fora do lugar. Alguns tumores são diagnosticados, a família percebe nesse momento. No momento que se tem um contato com a criança, que você está dando um banho, e percebe algum tipo de caroço, algum tipo de massa. Qualquer caroço é suspeito. Nem sempre ele vai doer, não necessariamente vai ter dor. Nem sempre é doloroso. Tá. Uma coisa importante é que no pescoço nós temos
as ínguas, né? Uhum. E essas ínguas são comuns na infância. Na verdade, hoje constitui, eu diria para você, que 30% de quem nos procura vem com esse receio, que são os linfomas, os cânceres que surgem nessas regiões. Mas a grande maioria das vezes, o aumento desses gânglios, as famosas ínguas, as ínguas são de causa infecciosa e muito comum na infância. Então, o que chama a atenção? Sempre te fala para os pais. Ínguas maiores que 2 dedos, que estão aumentando, quando não associado, por exemplo, com dor de garganta. Quem tem infecção de garganta, aumenta, normal. Mas se isso está persistente, mesmo não associado, é uma suspeita, tem que procurar um médico. Mas a íngua não aparece só no pescoço, também às vezes pode dar na axila, na virilha. Esse caso também a gente precisa ficar esperto? Tem que ficar esperto, porque o habitual é no pescoço, está associado com infecções de região de vias aéreas superiores, nariz, garganta, sinusite, tudo isso. Quando ela surge em locais suspeitos, quais são os locais suspeitos? Essa região aqui, que a gente chama vulgarmente da saboneteira. Aqui né? esse ossinho, aqui esse buraquinho que fica Exato. aqui. Essa região que nós chamamos de supraclavicular é uma região suspeita. Sempre que surgir, tem que procurar o médico. Região axilar. Quando às vezes está associada a alguma infecçãozinha nas axilas, não, mas se isso aparece, um caroço nessa região da axila, da virilha, também é suspeito. Doutor, o profissional mais indicado para o diagnóstico é um oncologista, mas muitas vezes os pais levam os filhos no pronto-socorro, às vezes municipal, às vezes estadual, e é importante também que o pai ele não se satisfaça com um diagnóstico que não convenceu de repente, porque às vezes o profissional ele está atendendo, fazendo um atendimento de rotina, eu sei que vocês são preparados para isso, mas é interessante, se persistir o problema, os pais serem orientados a procurarem um oncologista, certo? Um hematologista ou um oncologista. Na verdade, o profissional que deve ou deveria fazer a suspeita diagnóstica, ou mesmo o diagnóstico, é o pediatra. Tá? O pediatra ou o clínico. Na maioria das vezes, quando se faz diagnóstico de câncer, em pronto atendimento. Sério? Né? É muito comum, a primeira porta de atendimento é essa. Então, o pediatra tem que estar atento. E ele que vai fazer o encaminhamento, então, ele encaminha, porque o especialista, são poucos especialistas. E, na maioria das vezes, o médico que vai ter a primeira avaliação é isso. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque se você é uma doença rara, esse é o problema. Então, nem sempre um pediatra teve, durante a vida profissional, oportunidade de fazer vários diagnósticos. E pode confundir também com algum outro problema. Mas hoje em dia nós temos já uma divulgação bem interessante da especialidade, mesmo para os pediatras. Então, por exemplo, leucemias. Um pediatra com hemograma, ele faz uma suspeita. Um linfoma, avaliação inicial, ele faz uma suspeita. Uma massa abdominal, alguém que palpa e vê um tumor abdominal, faz uma suspeita. Alguns tipos de câncer habitualmente são diagnosticados mais tardiamente. É aí que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, os tumores cerebrais. É comum a queixa de dor de cabeça. Então, às vezes, numa primeira avaliação, quem não conhece a criança, um pediatra do pronto atendimento, pode passar batido naquilo. Mas o pediatra que conhece a criança, um histórico, já tá sabe. Com... Então, esse seria um profissional a ser sempre buscado, porque ele conhece o histórico da criança. Por isso ele sabe tão fazer. importante a gente ter assim, um acompanhamento, especialmente nos primeiros anos, né, e Exatamente. depois anualmente. Doutora, é o seguinte, eu percebi aqui que o câncer infantil e o infanto-juvenil, ele não tem não tem muitas maneiras de prevenir, a não ser assim, a gente trata aqui muito do estilo de vida saudável, em família e tal, mas e com relação ao eu não sei se eu posso dizer isso, não sei se é o prognóstico, uma expectativa, o tratamento. Como é que anda esse quadro hoje? Na década de 90, nós tivemos uma mudança radical nas chances de cura. Então, hoje nós temos uma perspectiva muito boa de cura dos pacientes. É importante, sim, o diagnóstico precoce garante realmente que você tenha chance de tratar com uma intensidade menor, um tratamento mais tranquilo e uma maior perspectiva de cura. Isso é claro. Mas mesmo em casos avançados, existe chance de cura. O câncer infantil
felizmente tornou-se uma das doenças com uma perspectiva de cura boa. Hoje nós curamos em torno de 60 a 70% de todos os casos. Alguns casos se curam 90% de chance de cura, outros um pouco menos. Mas o importante é que todos os cânceres na infância têm chance de cura. E sempre procurar um serviço especializado. Quando se trata pacientes com câncer, de maneira em geral, devem ser tratados em hospitais especializados nesse tratamento. Então, mas o prognóstico é bom. Que bom. Que bom, são boas notícias. Olha só, todo mundo está sujeito, mas a gente sabe que quando a gente tem esperança, a gente vai se agarrar a essa esperança e vai lutar com todas as forças, assim como eu acho que você tem visto, acompanhado isso de muito perto. Dr. Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui no Vida e Saúde, que Deus abençoe o seu trabalho lá no GEPASSE e que você possa voltar aqui mais vezes, viu? Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta você confere aqui dieta para idosos. O que comer nessa melhor fase da vida? Em um minutinho a gente volta.